Fala, povo de Deus, a paz do Senhor, aqui com você mais uma vez, Jader Bernardes, em mais um Centralcast. E quem está comigo aqui hoje é o homem de honra, Vinícius. Sou eu de novo, Marcos Vinícius. É isso aí, maravilha, gente. Hoje, antes de falar a respeito do nosso convidado, eu já faço aquele pedido que é super importante. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, dá um like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, porque hoje tem história, irmão. Hoje tem testemunho para contar. E antes da gente estar anunciando, eu quero mostrar algo para você e te fazer um convite especial para algo que vai estar acontecendo aqui na Assembleia de Deus Central, no dia 9/3, às 19 horas, que é a próxima conferência Imersão. Se liga aí. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Você viu aí um pouquinho, um flash, só para você relembrar para quem esteve, para você que não esteve aqui, para você não ficar de fora. Próxima conferência Imersão, imperdível, uma noite de avivamento, uma noite de glória neste lugar. Venha com toda a sua família, não fique de fora, ok? Espero você aqui. E quem está conosco aqui é o presbítero Maclon. Falei certo, Maclon? Você está certa? O grande homem, Maclon. 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 Tem um ser mudo, né? Maclon. Ah, sim. Teve um aqui, acho que foi o pastor, não me lembro quem foi. Ah, foi o Emerson, pastor Emerson, que ele falou que se falar o nome dele rápido, o nome do senhor rápido 10 vezes, começa a falar em mistério. Maclon. Mas eu ri muito naquele dia. Pegou no pé do Maclon. Né? É diferente. Maclon, muitas pessoas te conhecem aqui, na Central, na sede, mas para quem tem muitas pessoas e com certeza não conhece o senhor, fala um pouco da sua origem, da onde que o senhor veio, tem um pouquinho de sotaque aí que denuncia um pouco, né? Mas fale pra gente aí. Mano. Apesar da vida estar praticamente ser aqui no Rio de Janeiro, né? Toda a minha vida, a partir dos meus 18 anos de idade, né? Mas a linguagem me denuncia. Sou origem, né? Quer dizer, nasci em Natal, Rio Grande do Norte, né? E vim para o Rio pela vida militar, né? Quando eu sentei em praça na época, e aí fiz concurso e a gente veio para o Rio, e aqui estou praticamente até hoje. Eita, nós. Né? Aí, de princípio, eu fiquei lá no Rio mesmo, né? Fui trabalhar, quer dizer, fui fazer curso de formação de oficial na Ponta da Armação aqui em Niterói. Depois a gente foi para a Ilha das Cobras, depois fui para o Cresumar, que era o Centro de Reparos e Suprimentos Especiais do Corpo Fuzileiro Naval. E daí retornei para Natal, pela uma desobediência, né? Quer dizer, só falando um pouquinho lá da minha infância, essa parte eu não peguei, mas segundo a minha mãe falou que meu nascimento não é o meu nascimento, meu crescimento foi um pouco conturbado, né? Disse que eu tinha meus 3 anos de idade quando eu passei 3 dias e 3 noites sem comer. Eita! Isso mexe um pouco, né? Uhum. E a minha mãe e meu pai não tinham uma solução naquela época, né? Para o que estava acontecendo. E segundo ela, falava que por 3 vezes colocou vela nas minhas mãos, né? Meu Deus. Como quem já estava morto, que eu já não respondia mais nada.
Meu Deus. E ela disse que a única reação minha era quando a vela caía, o pingo da vela, né? Que ela vai derretendo, derretida. que batia na minha mão. Quente. Aí eu esboçava uma ação assim de que Tá vivo. estava vivo. Ela disse, não morreu ainda. Meu Deus. E aí, segundo ela me informa que meu pai chegou num momento lá e disse, bem, já que ele está morto, vamos fazer alguma coisa. E segundo ela, disse que fizeram uma lavagem em mim. Quem conhece esse processo, né? Tem mais ou menos um entendimento do que aconteceu. E a dedução que chegaram é que me deram um remédio lá para a gripe, e esse remédio matou os vermes que eu tinha. E aí deu uma parada intestinal e... Meu Deus. Mas disse que após essa lavagem, eu passei a ser uma outra pessoa. Quer dizer, ressuscitei nesse momento, né? Quer dizer, O senhor nasceu num lar evangélico? não nasci no lar evangélico, não. Nasci num lar católico, na verdade, né? Meus pais muito católicos e eu muito católico também, né? Fiz minha primeira comunhão, até hoje eu ainda tenho até foto de batismo, aquelas coisas, né? E foi assim minha vida toda até vir para o Rio de Janeiro, né? Como militar, que eu cheguei no Rio, éramos 3, eu, um irmão meu que também veio, né, pela vida militar, e um outro amigo também que veio lá de Natal para a vida militar, e a gente passou a morar juntos, né? E aí houve o maior processo na minha vida, foi quando eu estava fazendo um curso ópera, né, um pré-vestibular na época, e dali eu tive um encontro com Deus. Aí foi um processo de conversão? Já é o processo de conversão ou não? Aí foi um processo de conversão. Não foi a conversão verdadeira, mas foi um processo, porque estávamos reunidos, né, numa parte do recreio, né, do intervalo de aula, e estávamos conversando, só que aqueles jovens que estavam comigo, que era eu mais 3, eles falavam muito ousadamente da grandeza de Deus. E eu me senti um pouco inferiorizado, né, por conta daquela posição de que eles falavam com Deus com tanta evidência, que eu cheguei para eles assim, e como quem não tinha outra coisa, eu falei para eles, olha, assim como você chega a Deus, eu também chego. Aí eles falaram assim, tudo bem, mas eu fiquei chocado com aquilo. E quando eu fiz esse impacto assim, aí um pouco meio chocado, aí apareceu uma 5ª pessoa. Ele veio e entrou entre nós assim, na conversa e apontou o dedo para mim. E aquilo foi muito forte, porque eu não gravo, eu não consigo gravar as pessoas assim muito facilmente, né? Mas aquela pessoa eu gravei. Ele não era uma pessoa morena, vamos dizer assim, morena, tá? Na nossa estatura, e ele já veio direto assim e apontou o dedo para mim e falou, jovem, a Bíblia diz, maldito o teto que cobre imagem, os que fazem e os que o adoram. E quando ele falava isso, eu baixei a minha cabeça, porque eu nasci no lar católico, eu me lembro que eu ia todo final de semana me confessar e me comungar, conforme a Igreja Católica, tradição lá. E uma coisa interessante, que depois que eu me confessava ali com o padre, falava alguma coisa
do que eu tinha feito, né? Uhum. Aí ele mandava que eu lesse ali, orasse um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Crê em Deus Pai, Crê em Deus Pai, né? E eu me lembro que eu me dirigia para uma imagem daquela, simbolizando ali Jesus Cristo, eu beijava aquela imagem, tá? É uma coisa que já vinha de tradição minha. Uhum. E aí, por que foi impactante isso? Porque aquilo ali eu fazia. Uhum. Gente, aí meu Deus. O senhor se sentiu ofendido naquela hora? Não foi nem ofendido, foi assim. Confrontado. Foi confrontado. Como quem dizendo assim, você não está com Deus. Uhum. E eu digo, O senhor gente... sentiu verdade. Verdade. Eu olhei assim, gente, eu não estou com Deus? O que eu estou fazendo não está agradando a Deus? Aí aquilo ali entrou em parafuso. Uhum. Mas quando eu abri os olhos para procurar a pessoa, para questionar mais alguma coisa, eu não encontrei mais. Só encontrei os outros 3 amigos que estávamos conversando. Uhum. E eu fiquei tão desesperado que eu corri aquele colégio todo, classe por classe, não quis mais saber de aula, procurando essa pessoa. Eu queria conversar com ele, mas não encontrei. Jesus. Vai continuar, mas só para entender, né? A gente já vê de onde que vem Marquilhom. A gente que conhece ele mais próximo sabe que tem muita fé e tem muita experiência com Deus, né? Até por nós estamos aqui conversando com ele hoje. Mas já começou emocionante, né, Jário? Já é emocionante, porque os testemunhos são fortes, são muito fortes, né? E aí começou o processo de conversão a partir daí, né, na sua vida? Aí, a partir daí, eu confesso a vocês que minha cabeça virou, como quem diz, parafusou os parafusos toda a cabeça, e eu agora estou perdido. Eu não tenho Deus. E naquele estado de desespero, um desses amigos que estava comigo, morando juntos lá na Ilha do Governador, ele chegou e me fez um convite para um culto. Eu digo, mas espera aí, você não é católico também? Ele, não, eu acabei de me converter lá no meu quartel, porque eram quartéis diferentes. Uhum. Eu estava num lá em Parada de Lucas, ele estava no quartel ali na Ilha do Governador, no Cacuia. E ali, segundo ele, eles tiveram um culto de algumas pessoas num horário de exercício físico, e ele foi impactado por Deus, certo? E conheceu esse Deus. E ele agora queria que eu conhecesse Deus, mas eu já tenho a Deus. Aí começou uma nova situação, conflito. Uhum. Aí eu cheguei até fiz um desafio a ele. Eu digo, tudo bem, eu vou lá na sua igreja, mas primeiro você vai na minha. Ele aceitou o convite. Aí eu me lembro que nós fomos na igreja, né? Lá no Cacuia, uma igreja católica, domingo à noite. Aí quando chegamos lá, ele, como de costume, eu fui me confessar, certo? Lá com o padre, para depois eu comungar. Aí na hora que eu vou para o padre confessar, eu volto para onde eu estava com ele, né? Aí eu digo, agora você vai se confessar também. Aí ele disse, não, Marcos, isso aí não está no acordo, não. O acordo foi só para me vir na igreja. Tá certo? Então, você não... Eu até que entendi, né? Tá certo, tudo bem. Aí a gente terminou a igreja. Quando foi na quarta-feira, né, seguinte, ele... Marcos, hoje é o nosso dia, vindo na nossa congregação. Gente, eu digo, tudo bem. Já tinha feito um acordo com ele. E era qual igreja? Qual denominação? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Aí, não podia ser diferente. Né? Gente, aí eu sei que aí ele me leva para essa igreja. Você sabe onde a igreja era? Dentro de uma comunidade. Eita.
E essa comunidade... E ele te contou antes de ir? Não me contou. Lá do Rio Grande do Norte. Chega no Rio de Janeiro. Aí dentro de uma comunidade, e a comunidade era de palafita, que dava para maré. E a gente via exalar até o mau cheiro da maré enchendo, né? Aham. Entrando aí uma congregaçãozinha de Tauba. Era até de parafita mesmo. Só que eu digo, Derivaldo o nome dele, né? Talvez ele vá até ouvir isso aqui. Nosso querido Derivaldo. Aí ele chegou para mim e disse... Aí eu falei para ele, Derivaldo, como é que eu te levo para uma igreja? Pujança, bonito. Você me traz para o negócio? Ele disse, Marco, acordo é acordo. Eu digo, então tá certo. Aí eu me lembro que eu me sentei com ele, não tinha muita gente, né? Tinha pouca gente. E só bastaram cantar 3 hinos da harpa. Do terceiro hino. Tudo no gogó, tudo na capela. Sem instrumento, sem nada. Jesus. Não houve pregação, mas o hino Aham. falava da mensagem de salvação. Eita. E eu não suporto. Eu comecei a chorar, me levantei. Meu Deus. Eu digo, eu quero um encontro com esse Deus. Isso no início do culto. Só em cantar os hinos. Nem ele entendeu, nem o pastor, nem ninguém entendeu. Mas eu chorava. E eu queria ter um encontro com aquele Deus que aqueles irmãos estavam falando, né? E assim foi meu encontro com Deus. E tem quantos anos isso, Marco? Você se converteu, estava com quantos anos? 18? Não, aí eu já estava com 20 anos por aí. Então tem aí quase 50 anos. Então você imagina o jeito que ele conta, parece que foi ontem, né? Sim. Mas as coisas que Deus faz, né? É marcante. De forma marcante, impactante na nossa vida, né? A gente constrói isso, vira um memorial. E o memorial é exatamente para a gente relembrar, né? Quando Jesus fala, fazer isso em memória de mim, é para que a gente esteja sempre relembrando. Então são memoriais que a gente não tem jeito. Ele marca a gente de um jeito e aquilo ali sempre, às vezes, vem à tona e mexe com a gente. É muito forte. Por isso que esse espaço aqui de compartilhar testemunho, eu acho importante, porque são coisas que aconteceram na vida das pessoas, hoje, no caso a sua história, que toca vidas, né? Que às vezes vai ao encontro do que pessoas também viveram e fortalece a vida das pessoas. E aí eu pergunto ao senhor agora o seguinte, se o senhor se converteu de uma forma forte, impactante, e eu imagino que pode ter acontecido algum tipo de conflito agora com a sua família, porque de um lar católico, praticante, agora um filho, né, escolhendo outro caminho. Teve algum conflito nesse processo aí na hora de contar? Enorme, porque só complementando, eu me converti lá na congregaçãozinha, mas eu fui logo para a sede, que era em frente ao cemitério do Cacuí, ali na Ilha do Governador. Pastor Francisco Assis Gomes, que é o pai de Gesiel Gomes, era o pai de Gesiel Gomes, que ele já partiu para falar com o senhor. Era homem daqui que usava o chapéu ainda. Muito sisudo e tal. E uma coisa interessante. Uma semana de crente, eu ouvi falar do Instituto Bíblico. Não, eu quero fazer esse instituto. Não, mas não pode fazer o Instituto Bíblico antes de se batizar. Então eu quero me batizar. Não, mas não tem batismo agora não, mas eu quero fazer o instituto. Porque foi uma coisa muito chocante para a minha vida, e agora eu queria conhecer a palavra, porque como é que a Bíblia, eu nunca tive conhecimento da Bíblia, apesar de ser católico esse tempo todo, mas a Bíblia era reservada lá para... Eu não tinha acesso à Bíblia, e agora que eu tenho acesso à Bíblia, eu quero conhecer como é que esse livro chegou até nós. E aí eu fui falar com o pastor disse, não, deixa para... Não, pastor, eu não quero esperar o batismo, não. Eu já quero me inscrever amanhã mesmo. E aí eu fui, e ele me deu uma concessão para fazer
a minha inscrição no Instituto Bíblico, né? E eu fiz o IBP, fiz teologia pelo IBP, né? Seminário. Na época, quem presidia era Lourenço Alce, né? Que era um pastor americano, né? E a Alice, sua esposa. E o segundo, o vice lá, era o pai de Silas Malafaia, Gilberto Malafaia. E irmã Albertina também, que era uma das minhas professoras, né? E ali foi muito impactante, porque ali eu conheci o pastor Antônio Gilberto, né? Que foi um dos meus ministradores. Eita, nós. E ali foi muito profundo, Meu Deus. porque a minha cabeça, as minhas indagações foram colocadas com muita evidência. E aí, com muita paciência, aqueles pastores foram ministrando a minha vida e graças a Deus, eu cheguei onde cheguei. Só voltando um pouquinho da sua pergunta. Como a minha família toda era de Natal, aqui só estava eu e um irmão meu, né? Que pelo impacto do que houve, logo em seguida ele também aceitou Jesus. Eita, nós. Né? Aí me veio a oportunidade de eu ir para Natal. Só que antes de ir para Natal, eu tinha um mês de crente. Aí fui impactado pela presença de uma pessoa na minha própria casa, de um irmão que eu não conhecia, que eu nunca vi na minha vida. E ele foi lá e ele disse: Deus me mandou aqui. A coisa foi tão impactante porque, como militar, eu nunca tive assim uma folga. Quando eu chego no quartel, o pessoal fala: ó, hoje não tem expediente. Eu digo: mas não tem expediente? Por que não tem expediente? Que eu nunca vi isso. Esse não é que a bomba queimou. Se a bomba queimou, não tem água na caixa. Se não tem água na caixa, não tem alimento, né? Não tem água para fazer comida, não tem banho, não tem nada, pode voltar. E eu voltei, quando chego em casa, encontro essa pessoa na minha porta. Meu Deus. Aí eu... Desejo alguma coisa, meu jovem? E ele disse: sim, Deus me mandou aqui. Gente! Meu Deus. Um mês de crente. Tudo intenso, né? Intenso. Aí eu disse: se Deus te mandou aqui, então entre. E, como de costume, vamos buscar a Ele aqui, a presença dEle para estar aqui no nosso meio. E esse gesto que a gente faz é orando. Me prostei, ele se prostou, e ali a gente levamos a oração, fizemos uma oração. Ele disse: olha, Deus me mandou aqui porque você tem algo com você que está lhe impedindo as suas orações diante de Deus. Aí eu fiquei chocado com aquilo. E ele disse: o que é? Disse: é como um calendáriozinho. E a gente revirou a casa e não encontrou. E nós oramos novamente. Reviramos novamente a casa, não encontrou. Pela terceira vez nós oramos e já sem solução, aí eu meti a mão na minha carteira. Quando eu meti a mão na carteira, que abri a carteira, ele deu um grito, porque na época que eu, como católico, eu recebi um calendário, e nesse calendário normal, certo? Só que na foto do calendário estava lá a Nossa Senhora da Praga, que é uma santa católica aí, toda preta, né? E ele pegou aquilo, gente, na mesma hora a gente rasgou aquilo, queimou, né? E partiu, certo? E ele deixou a mensagem: eis que Deus vai salvar cada um da tua família, inclusive aquela que te trouxe ao mundo. Meu Deus. Eu não entendi muito não, porque
palavra profética, para mim, Tudo novidade. tudo novidade. Gente, fiquei chocado com aquilo. Mas, na primeira oportunidade de férias que eu tive do quartel, eu parti para Natal. Mas eu fui numa ânsia enorme. Gente, porque dentro de mim era algo extraordinário. Eu era um novo homem. Algo que eu não tinha explicação. A expectativa de chegar lá e mudar tudo, né? De mudar tudo, eu vou mostrar para esse povo De imediato, já. como Deus é maravilhoso e como a gente foi enganado, né? Cego por doutrinas outras que não leva a nada. E aí eu fiz essa viagem para Natal, numa expectativa. Quando eu cheguei em Natal, que botei os pés na minha casa, na casa de mamãe, né? Ela já gritou de lá. Maclon. Ela nem me cumprimentou no sentido de filho que estava um ano fora e para abraçar como uma mãe e tudo, recebe seu filho, e eu na ânsia de abraçá-la e tudo, né? Ela disse: eu vou logo dizer uma coisa para você. Não fale desse negócio de crente aqui. Eita, nós. E se você falar, eu sou obrigado a lhe expulsar de casa e não considerar mais como meu filho. Meu Deus. Um mês de convertido, 20 anos de idade. Aí aquilo ali para mim foi muito impactante, gente. Só que aí me faz ver que a minha mãe, apesar de me receber nesse estado, né? Ela se ausentou-se. Eu cumprimentei ela assim já um pouco meio... Porque o senhor chegou então a falar com ela por telefone, contando a notícia. Não foi nem por telefone. A notícia chegou lá, não me pergunte como. Ah, sim. É que não tinha WhatsApp, hein? Não tinha WhatsApp, não tinha nada. Telefone de ficha ainda, né? Aí eu não sei, foi por intermédio do meu irmão, certo? Que ele tinha bem se E convertido. ele foi com o senhor também nessa viagem? Não foi não, só eu. Quer dizer, quando eu cheguei lá, todo mundo já sabia que eu agora era crente. Aí eu comecei a conversar com meus irmãos porque eles me questionavam direto, queria saber o que tinha acontecido comigo. E aí eu comecei a dar razão de ser de quem era Cristo para eles. Só que eu percebia que apesar da minha mãe não querer, mas eu percebia que ela ficava pelos arredores querendo ouvir o que eu estava falando. Quer dizer, ela não queria que eu falasse, mas queria ouvir. Ela queria a razão de ser daquilo tudo também. E, gente, pasmem. O Senhor começou a salvar meus irmãos. Porque, se vocês querem conhecer a Deus, vamos lá na minha igreja. Tá certo? Aí, fomos na igreja, e o primeiro a se converter foi o João Batista. Mas isso você já tinha achado uma igreja lá em Rio Grande do Norte também? A minha sogra era a minha vizinha lá de mamãe. E na mesma hora minha sogra se interagiu comigo e no mesmo dia que eu cheguei já fui para Santa Ceia com ela. Já encaminhou. Já estava tudo encaminhado. Você já conhecia a Dilma nessa época? Não. Quer dizer, a Dilma, ela era, na minha época, ela é criança, de tudo criança, né? Só que a Dilma não morava ali perto de mim, colado à minha mãe. Ela morava na mesma rua, mas distante, em outro lugar. Eu não tinha essa intimidade com ela, né? Entendi. Quando a gente chegou, quando eu me converti e tal, que eu cheguei, aí eu já conheci uma Dilma diferente. Quer dizer, ela me saltou os olhos, né? Foi um negócio assim impactante que eu... Foi um ano depois, voltou, já tinha virado uma mulher. Gente, eu olhei assim e digo, gente, me encantou os olhos. Mas eu também fiz o dito pelo não dito, né? É porque é muita coisa, gente. É muito profundo. Aí o senhor foi na ceia com a sua sogra. Sogra. Se eu for falar da Dilma, aí é um negócio que é muito forte. Aí eu fui com minha sogra já na ceia e os meus irmãos já também me acompanharam.
e já começaram a se converter. Aí teve uma conversão do meu irmão, o João Batista, que foi o primeiro, que era o segundo do último. Então, tinha o último e o antepenúltimo, era o João Batista, né? Esse fazia geologia na faculdade, né? Na época. E a minha mãe simplesmente chegou para ele: se você vir com esse negócio de crente, eu vou botar você para fora de casa. Ele já tinha se convertido. Morava com ela. E ele já tinha se convertido já. Na primeira. Quer dizer, aí a minha mãe ameaçou ele: ou você esquece esse negócio de crente, ou você vai ser expulso de casa. Minha mãe era muito forte. Daí depois eu vim entender o porquê que Deus usou o profeta. Mandou lá em casa: eis que eu salvarei cada um da tua família, inclusive aquela que te trouxe ao mundo. Porque ela era a mãe resistente. Então ele enfatizou a mãe. Sim. Por conta da resistência que ela tinha realmente ao Mais evangelho. improvável, né? É muito profundo. Gente, Deus, ele é tremendo. Tá? Resultado. Retornei. Gente, é muita coisa, porque eu tive um encontro com a Dilma. Né? E esse encontro com a Dilma, essa primeira vez que eu fui, foi algo assim de saltar os olhos. Até porque, só puxar um pouquinho para a Dilma aqui, para a gente não. A Dilma, ela. Quando eu me converti na Ilha do Governador, jovem, né? Cheio de tal. E eu vi que algumas garotas se batiam, né? Se batiam tal, com o intuito de me buscar, mas eu disse: não, vamos orar. Não, mas eu já orei, Deus me revelou você. Aí eu disse: vamos fazer o seguinte, então deixa Deus me revelar também. Agora, uma coisa impressionante que aconteceu comigo, porque como crente, como a pessoa que teve um encontro com Deus, eu agora não queria procurar com meus olhos. Eu tive esse entendimento, eu tive essa sabedoria, porque se eu olhasse com meus olhos, era o presente. E o amanhã? Sim. O amanhã a Deus pertence. E eu sabia que eu não tinha a capacidade de escolher, de encontrar uma esposa, se não fosse pela mão de Deus, né? E havia um local no quartel que eu orava, que era uma pedreira. Tinha umas lajes enormes, essas pedreiras. E normalmente tinha período que eu dava serviço nesse local. Tá? E eu me prostrava ali, principalmente na hora que eu estava de serviço, para buscar a Deus. E era o único local que eu buscava a Deus pedindo uma esposa. É uma coisa que eu não sei explicar. Mas aquele local era um local que eu buscava a Deus pedindo uma esposa. E uma coisa interessante, que Deus já havia se revelado para Dilma com relação à minha pessoa. Lá em Natal. Lá em Natal, mas usando um profeta. Segundo ela, elas estavam na casa de uma irmã orando, tá? E ela tinha um namorado que era militar lá em Natal. E elas estavam orando. Aí, o local nem lâmpada tinha, era lamparina ainda. Depois que terminou a oração, o profeta, irmão Otacílio, que eu conheci ele, um renomado homem de Deus, saiu com aquela lanterninha procurando ela, a Dilma, porque Deus mostrava ele em visão, a própria Dilma. E ele saiu no meio do povo. Aí disse: de quem é essa? Quem é o pai dessa menina? Aí o pai dela falou: sou eu. Que também é o Tacílio, o nome do pai dela.
Ah, é sua filha, irmã do Carmo, né? Que era a mãe dela, né? É. Eu vejo uma aliança. E Deus separou o esposo para ela. E ele deu todas as minhas características, até a farda que eu usava, Deus mostrou para ele com detalhes. Jesus. E disse assim, e ele ora em cima de uma pedreira, pedindo uma esposa. E Deus te reservou já para ele. Jesus. E o Senhor usava mais ela. E o Senhor disse assim, e eu serei tua carta, o teu correio e o teu telegrama. Quer dizer, nem ela entendeu nada. Você orando aqui no Rio de Janeiro, ela lá em Natal, Deus usa um homem de Deus e prepara toda essa união. Gente, é muito profundo, né? Porque as outras garotas que eu olhava como um olhar, né? Podia até ser bela, mas não tinha algo especial. Mas para ela foi algo muito especial. Só que eu não falei nada. Eu sei que nesse período, logo em seguida, nós fomos uma vigília numa fazenda do pai dela. Aí pegaram o pessoal na caminhonete, outro nos outros carros, tá, e foram todo mundo para essa vigília no local. Aí, nessa viagem para o local, o irmão Alfredo, que era um outro profeta, chegou assim e disse, quem é esse rapaz? Aí, não, esse é um amigo que veio do Rio e está aí, perguntando para ela. E ele começou a rir, ela disse, você está rindo de quê? Não, de nada não. Tá certo? Aí, resultado, Deus já tinha revelado a ele, certo? Que ela seria a minha esposa e que eu seria o esposo dela. Depois eles conversaram em off. E aí foi o processo. Resultado, antes de vir retornar para o Rio, eu pedi ela em namoro. Tá? Então, o que é que acontece? Nós chegamos na fazenda, mas a coisa era tão impactante que eu fiz uma palavra cruzada. Tá certo? E essa palavra cruzada ia dar o nome dela no final. Aí eu peguei essa palavra cruzada que eu fiz, né? E dei para a Ilma, que era a irmã dela. Eu digo, ó, aí está o nome da minha esposa. Criatividade. É. Hoje os jovens não fazem isso mais não, já. Hoje não sabem fazer chegar de uma forma assim para uma mulher, né? Mas era uma coisa tão forte que eu me lancei. Como quem dizer que eu tinha certeza de que Deus estava naquele negócio, né? Aí eu fiz essa palavra cruzada, aí a Dailma pegou rapidinho, ela gritou, Dilma! Aí a Dilma se espantou, o que é isso? Ó, Maclão está dizendo que você vai ser a esposa dele. Aí pronto, gerou aquela situação. Né? É só o casado, praticamente. Mas a gente, ela estava com o namorado. Tá certo? Mas também ela não respondeu que sim, não ficou quieta. Mas no primeiro dia que chegou em Natal, né, quando você retornou da fazenda, que era numa cidade distante do lá, ela na mesma hora já dispensou o rapaz. Quer mais você não. Tá? E aí, a gente, já no final, a gente passou a namorar. Aí interessante, cumpriu-se a palavra profética, né? Eu serei tua carta, o teu correio e o teu telegrama, que era a única forma de eu me comunicar com ela na época. De por carta. Ainda hoje ela tem as cartinhas guardadas. Eita, hoje em dia a galera tem vida fácil, né, mano? Naquela época. Interessante, Jada, é que é um exemplo, né? Porque hoje, infelizmente, a nossa juventude, para se relacionar, está muito afoita, né? Muito ansiosa com as coisas. Vocês namoraram quanto tempo? Você no Rio e ela em Natal? Aí, nós passamos um ano, um ano, né?
Depois de um ano que eu tinha férias. Aí eu saí, só que dentro de mim, eu coloquei, vou noivar com ela. Namorou um ano de longe, De noivou longe. um ano. Aí eu digo, não, agora eu vou noivar com ela. Só que eu não falei nem para ela, nem para ninguém. E aí eu pego um avião, fora do meu período de férias, que meu período de férias era em janeiro, só que eu fui em dezembro, eu pedi o comandante para mim em dezembro, e tinha um amigo meu que ele era da aeronáutica, ele disse, não, Marco, eu tenho um avião partindo daqui para Recife, se você quiser ir nele, eu digo, eu vou. Aí já falei com o meu comandante, ele já me liberou e a gente foi. Quer dizer, eu cheguei em casa de surpresa, já com as alianças na mão. E quando eu chego em casa, estava o irmão Alfredo. Esse que falou que seria, né, o esposo. E na hora que eu chego no carro, de surpresa, já fui direto para casa dela, não fui nem para casa de mamãe. Ela estava na frente da casa, sentado com ele. E segundo ela disse que desde cedo que ele tinha chegado, ele só saiu daqui quando Deus me mostrar uma coisa. E ficou com elas ali. Certo? Aí quando eu cheguei, aí ela disse, já vi tudo que Deus tinha me mostrado. E vai ter surpresa. Aí saiu correndo ele. Aí foi justamente que eu cheguei e já apresentei a aliança de noivado a ela, né? Jesus. Aí a gente noivou, passamos um mês mais ou menos juntos, né? Eu retornei para o Rio. E uma coisa impactante, a gente é muito forte. É que nesse período houve situações adversas entre as minhas irmãs e ela. E gerou um desentendimento que ela disse, não, eu vou acabar. E aí ela, durante a noite, fez uma carta para no outro dia colocar de manhãzinha, acabando o noivado. E aí, de 6 horas da manhã, apareceu uma profeta na casa da minha sogra, que acordou o pessoal, segundo eles contam, né? E chamou minha sogra, disse, eu quero falar com a sua filha, o que está acontecendo? Não, Deus que me mandou aqui, eu quero falar com ela. Aí, o nome dela é irmã Luzenira, e ela chegou assim, foi acordar a Dilma. Aí a Dilma não queria acordar, ela disse, acorde ela. Trouxeram a Dilma ainda dormindo. Aí a profeta disse, por que você fez essa carta? Ela tinha feito à noite às escondidas. Ela disse, que carta? A carta que você fez querendo acabar o seu noivado. Jesus. Duro será para ti se eu fizer isso. Aí ela começou a chorar. E revelou que realmente estava fazendo aquilo. E horário. Quer dizer, quando eu vim no outro ano, casei com a Dilma. E nós viemos para o Rio. Marclon, a gente vê que Deus está presente em todo momento, né? Em cada instante da sua vida. Mas eu queria, a gente que já te conhece muitas histórias, algo que te impactou mais, um testemunho eu sei que você viveu muitas coisas com Deus, muitas provas, muitas respostas, mas algo assim que trouxe muito impacto na sua vida, que foi marcado, que você vai levar para sua vida toda, né? Aquilo que foi marcado para você. Algo muito, muito impactante mesmo, sabe? Um testemunho que você pode compartilhar com a gente. Olha só. Algo que esse meu irmão que se converteu, o primeiro a se converter, João Batista. o João Batista, que a minha mãe queria expulsar ele de casa, ele terminou a formatura e não se sustentou mais no Evangelho. Não teve mais força. Né? Mas a semente ficou plantada. E ele seguiu a sua vida. Né? E com um tempo depois, porque é muita coisa impactante.
Eu recebo, tá numa plataforma, né? Recebo um telefone do meu irmão. Ele disse: Maclon, João Batista, aconteceu um acidente com ele está muito mal. Aí eu falei: e aí? Ele não vai escapar, não. Meu Deus. E eu digo: e aí? Não, ele já morreu. Jesus. Faltou chão para mim. Eu digo: Senhor, morreu sem ti. E eu perguntei como é que ele morreu. Ele disse que ele foi comemorar um carro, uma caminhonete que ele tinha comprado com os amigos, passaram o dia bebendo, e quando ele retornava, a caminhonete capotou e morreram todos, e inclusive ele. Meu Deus. Bêbado. Gente, foi muito forte, porque só vinha uma razão para mim: meu irmão foi para o inferno. Digo: Deus, eu gritei: Deus. Ninguém recolheu meu aposento lá, né, meu camarote na plataforma, e fiquei lá conversando com o Senhor. E logo queria me desembarcar, mas já não havia tempo hábil, porque ele morreu numa outra cidade e estavam trazendo para Natal. O enterro seria naquele dia, não havia tempo hábil de eu chegar, e eu também fiquei quieto. Só que no dia seguinte eu ia desembarcar novamente. Mas eu fiquei questionando Deus, no íntimo do meu ser: Senhor, por que tu permitisse meu irmão ter ido para o inferno? E aí, naquele momento, desembarquei e cheguei, estava uma tristeza só, né? Porque a Caterina, minha filha mais nova, amava muito ele. A minha esposa amava muito ele. E criou aquele clima muito forte dentro de casa. Mas eu já estava escalado para pregar no culto em ar livre lá em Donana. E eu não me refutei com todas as minhas dores, minha angústia, minhas lágrimas. Eu corri para o culto. Fui pregar nesse culto. E uma coisa interessante é que eu preguei, não deixei sintoma nenhum aparecerem. Mas quando eu termino de pregar, aí Deus levanta um profeta no meio do povo e gritou: meu servo, por que estás angustiado? A cada passo daquele, a cada gemido, a cada pedido de perdão, eu ouvi nos céus e o perdoei também para mim. Meu Deus. Jesus. Eu fiquei sem chão. Aquele irmão não sabia o que estava profetizando, não tinha entendimento do que estava acontecendo. Aí eu rapidamente chego em casa, ligo para uma das minhas irmãs que tinha ido lá no acidente, e aí eu perguntei para ela: Socorro, o que aconteceu? É que ele passou o final de semana bebendo, quando retornava, ele capotou o carro na descida de uma ponte, né? E morreram as pessoas que estavam no carro, e não encontraram o corpo dele. Só no outro dia pela manhã, que isso foi à noite, no outro dia pela manhã, é que encontraram o corpo dele muito distante do local, ele caído e com a cabeça dentro d'água só. Tá? Aí me veio à mente, porque quando o profeta estava profetizando, Deus me dava um entendimento com clareza de tudo o que aconteceu. E até que ele insistiu com Deus, para Deus curá-lo daquela situação, daquela dor que ele estava sentindo, não sei. Arrependimento, né? Por causa do gemido dele, né? Que o Senhor falava no gemido. E Deus falou para mim que ele não permitiu que ele permanecesse na terra, porque ele não ia ter força para se firmar. Até isso Deus me falava
não pelo profeta, mas pela interpretação da palavra profética que Deus estava me dando na hora. Aí, eu na mesma hora fiz uma carta para minha mãe. Fiz uma carta para minha mãe e contando a morte de um tio meu e como Deus tinha salvo meu tio, que todos também tinham, que ele foi sem salvação, mas Deus me revelou por detalhe que Deus o salvou e tomou para ele. Como Deus salvou o teu irmão, assim Deus salvou o teu filho. Aí eu contei o testemunho. Resultado, essa carta veio chegar 3 dias depois. Porque, como a minha mãe, no princípio, havia dito para ele, né, que ele não frequentasse a igreja, e minha mãe já hoje era crente, ela disse: eu fui a causa do meu filho ter ido para o inferno. Então eu não quero mais viver, eu quero morrer. Coitado. Como ela não tinha, ela sabia que o suicídio era uma coisa que não agradava a Deus, ela se recolheu no quarto lá e ficou sem comer e sem beber. E 3 dias depois já estava sem força para nada mais. E as minhas irmãs chegaram lá para fazer alguma coisa, trouxeram umas irmãs para fazer uma oração. E na hora que as irmãs chegam lá, ela com já a voz largada disse: eu não quero ninguém. Mas aí era só a voz dela mesmo, já não tinha força para mais nada. Abriram a porta, entraram assim mesmo, e nós vamos fazer oração. Não quero oração. Aí o Senhor apenas tomou uma profeta no meio dela e disse: minha serva, amanhã por estas horas, que era por volta de 3 horas da tarde, terás respostas aos teus questionamentos. Jesus. A O carta pessoal entrou e orou. Amanhã, 3 horas. Quando Mas foi no outro dia, de 3 horas da manhã, de 3 horas da tarde, chegou a carta. Negócio tremendo. E aí, quando a minha irmã vai pegar a carta, né? Vai ter com a minha mãe. Ela tinha algo muito especial comigo. Não sabe por quê, né? Mas Deus o sabe. E ela: mãe, é o que, minha filha? Já não estava sem força mesmo? Ela disse: Maquilon mandou uma carta para a senhora. Aí ela: uma carta? Sim, Maquilon. Leia. Quando ela começou a ler, aí estava ali o que Deus me revelou sobre o irmão dela, que tinha falecido, né, e que Deus tinha tomado ele e tinha levado para os céus. E eu falei da morte de João Batista, que Deus o tomou para si, né, de um modo extraordinário. Ela pulou da cama, segundo as minhas irmãs, tomou um banho: quero me alimentar, e eu quero toda a família aqui hoje à noite. E aí incluiu as minhas primas, né, que era a filha desse meu tio, que faleceu de câncer. E resultado, quando leram a carta, foi muita coisa que aconteceu. Jesus. Houve conversão das filhas dele todas, porque Deus me revelava que cada filha dele ia aceitar Jesus. E nesta noite Deus fez algo tremendo no meio da família. Que glória. Então, gente, é muito profundo, né? O próprio testemunho da salvação da minha mãe, né? Voltando um pouquinho, né? Que eu não falei da salvação dela. Ela foi desenganada pelos médicos para a morte. Mas nessa época eu estava em Natal. E aí chega uma das minhas irmãs e disse: Marco, mamãe quer lhe ver pela última vez. Aquilo para mim foi muito impactante, porque eu não sabia do estado que ela estava. E aí saí eu, a Dilma, como a minha sogra morava do lado, né? Eu já chamei a minha sogra, a gente adentrou dentro do quarto, que eu olhei para minha mãe, estava inerte em cima de uma cama. Inerte, não se mexia. Já não tinha mais a cor dela. Era uma cor assim, pasma, coisa assim estranha.
E eu falava com ela: mãe, a senhora me ouve? Eu não respondia mais sim ou não. Mãe, é Marco que está aqui. A senhora está me ouvindo? Dê um sinal que você está me ouvindo. Aí eu vi quando porque ela estava deitada, com as mãos assim. Aí quando essa mão aqui tentava levantar, mas fazia um pequeno esforço para levantar. Aí eu olhei aquele gesto, eu digo: está me ouvindo? Aí abri a Bíblia em Marcos, capítulo 16, versículo 18, né? E ali eu li aquela passagem aqui: em meu nome, para que saibais, né? Que eu estou no meio de vocês, em meu nome, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E na mesma hora fechei a Bíblia e coloquei as mãos sobre ela. Eu só fiz: a enfermidade, eu te dou uma ordem agora em nome de Jesus, saia. Quando eu faço isso, na mesma hora minha mão é tomada assim, de um pulso. E ela se levantou numa velocidade tão grande. Meu Deus. Começou a chorar. Disse: cadê a Bíblia? Eu digo: está aqui, mãe. Ela agarrou-se com a Bíblia. Disse: eu quero ter um encontro com esse Deus. E se ajoelhou. Eita, Jesus. É um mais impactante que o outro, né? Não tem como você não se emocionar e não fortalecer a sua fé com essas histórias. Aí meu pai gritava também: eu quero esse Jesus. Jesus. Aí foi ali a confessão do meu pai e da minha mãe. Jesus. A gente falou aqui no início aqui, né, que ia ser impactante, segura aí. E a vida de Maquilon expressa o quanto que Deus pode agir na vida de uma pessoa que se rende a Ele. E recentemente eu estava ministrando, até no acampamento dos jovens, salvo engano, estava falando que a vida com Deus é uma vida de aventura, não é uma vida chata, não é uma vida monótona, pelo contrário, é uma vida de intensidade. Intensidade. Eu queria que você desse um recado aqui pro pessoal que está nos assistindo, pode olhar para essa câmera aqui, você expressasse resumidamente o que é ter uma vida entregue nas mãos de Deus. A profundidade de uma vida com Deus, ele é algo tremendo. E eu gostaria que você, que não teve assim esse encontro com Deus, procurasse ter um encontro com Deus. E que aqui na igreja você vai encontrar homens de Deus que vai profetizar sobre a sua vida, segundo a luz da palavra de Deus, e você vai ter o entendimento da grandeza de quão Deus é maravilhoso. E o seu desejo é salvar, curar e libertar o homem de toda a sua mazela, de toda a sua angústia, de toda a sua tristeza. Faço eu notório, com esse Covid que eu tive, né, me fez um lápis de memória, mas aqueles que ainda têm um encontro com Deus, sigam. Né? Como Jesus falou para aquele jovem rico: vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. Siga Jesus. É o caminho. Não tem outro caminho. Só esse caminho. E segui-lo significa dizer renúncia. Tome a sua cruz e siga-me. Recentemente eu, com a minha aposentadoria, que é algo extraordinário que Deus fez comigo, podemos contar isso de uma outra ocasião, que não há tempo viável, no momento, eu desejei retornar para Natal, mas eu não pertenço a mim mesmo. Mas dentro de mim, eu dizia: não, eu vou embora. E só em pensar em retornar para Natal, eu fui colocado num leito de dor. E nesse leito de dor, eu me lembro que um dos medicamentos que entrava doía muito.
E eu orava pedindo para que Deus curasse, para que Deus aliviasse aquela dor, mas não passava. Só que dia antes, no meu íntimo, eu recebi de retornar para Natal, de ir embora para Natal, eu recebi um telefone da minha sogra e ela dizia para mim: Deus tem negócio com você aí, nesta cidade, e Deus não quer que você venha embora. Quem foi falar isso para minha sogra? Meu Deus. Deus não acabou a obra que Ele tem ainda contigo aí. E volta com urgência para a igreja. E é uma palavra que eu não queria ouvir, mas eu pensei que Deus ia esquecer. Deus não esqueceu. Me colocou no leito. E no leito de dor, eu me lembro que quando a dor não estava insuportável, não passava, eu passei a dar ouvido à voz profética da minha sogra. Eu dizia: Senhor, se é porque eu quero ir embora, eu não vou mais embora. E quando eu falava isso, a dor sumiu. Jesus. Aí eu, meu Deus, a dor sumiu? Como é que pode isso? Aí eu disse: maravilha. Daí a pouco eu comecei a cochear entre dois pensamentos. Eu vou, mas não vou. Isso sem abrir a boca, no íntimo. Eu vou, mas não vou. Eu vou, mas não vou. Como quem Deus vai se esquecer de eu vou voltar para Natal. Que desejo intenso de voltar. Me cura e eu volto. Aí a dor voltou intensamente. Gente, aquilo ali eu fiquei pasmado. E aí eu comecei a pensar nas coisas boas na igreja. Eu comecei a gerar em mim algo extraordinário sobre a igreja. E eu não precisei falar mais nada, mas o íntimo, meu íntimo era de deixar aquele leito e correr para a igreja novamente e esquecer Natal. Natal morreu para mim. Quando eu procurei a dor, não estava mais. E logo em seguida o médico chega para me dar alta. Aí uma coisa interessante é que nesse momento eu já estou tão feliz, renovado. Aí alguém faz uma live lá em Natal e me chama pelo WhatsApp. Quando eu entro no WhatsApp, uma mulher, uma irmã que eu nunca tinha visto, salta de lá gritando: homem! Quanta dureza em teu coração que foi necessário eu colocar neste leito para conversar contigo. Jesus. Esta é uma vida que Deus quer que você tenha hoje na terra. Né? Levante, repense seus conceitos. Não só siga Jesus, obedeça a sua voz enquanto é dia. Amém. A noite vem, quando nós não poderemos mais clamar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meu querido. Eu creio que você foi muito abençoado, como nós fomos aqui nesse bate-papo, nessa conversa. Se a gente estendesse aqui, poderia fazer episódio 2, 3, porque tem história, né? Grava série. Mas eu quero agradecer você que ficou até o final, quero agradecer Maclon por compartilhar um pouco da sua história, algumas frações do que Deus fez na sua vida, e tem muitas coisas mais. E quem vive com Deus tem história para contar, né? Quero agradecer o Vinícius também pela parceria, mais uma vez estar aqui conosco. E até a próxima aí, se Deus quiser, não é isso aí? É isso aí. Um testemunho desse, histórias sobre família. Não tem como você não compartilhar com seus familiares. Exatamente. E edificar a sua fé e crer que o Senhor visitará a sua casa também. É isso aí. Um grande abraço, irmão. Deus vos abençoe e até a próxima, no nome de Jesus. Amém.